Olá, eu sou o Dr. André Sacerdote, médico de família e comunidade. Hoje vamos falar sobre o câncer de tireoide, com base no protocolo SUS de nódulos tireoidianos, publicado em 2024, e no artigo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia de 2022. Você vai ouvir a fala do jogador Everton Ribeiro, do Bahia, diagnosticado recentemente, e depois vai entender o que a medicina revela sobre esse tipo de câncer. Fique até o final. Fala pessoal, passando para tranquilizar todos que já estou em casa, me recuperando bem. O que eu tive foi um câncer de tireoide do tipo mais comum, chamado papilífero. É um tumor que não tem causa definida. A cirurgia foi um sucesso, foi feita a retirada total da tireoide e graças a Deus ontem recebemos uma notícia ótima, a patologia chegou e descobrimos que não temos que fazer nenhum tratamento adicional. Gostaria de agradecer ao Departamento Médico do Bahia, que perceberam essas alterações nos meus exames de sangue de rotina e logo interviram, me direcionando ao que fazer, aos próximos passos. Olá! Pois é, receber a notícia de que existe um nódulo na tireoide pode sim gerar uma baita ansiedade. Mas calma. Hoje a gente vai desmistificar esse diagnóstico, entender o passo a passo e ver o que ele significa de verdade. E o nosso lema aqui é exatamente esse: transformar a preocupação em conhecimento. A ideia é usar a informação para trazer clareza, para trazer tranquilidade, sabe? Assim, mas decisões sobre a saúde ficam muito mais seguras. Então, vamos começar com a informação mais importante de todas, direto ao ponto. Presta atenção nesse número. Até 95% de todos os nódulos encontrados na tireoide são benignos. Isso mesmo, a gigantesca maioria não é câncer. É bom guardar esse número porque ele coloca todo o resto em perspectiva. Mas como é que essa história geralmente começa? Olha, na maioria das vezes é sem querer. Um nódulo na tireoide costuma ser o que os médicos chamam de achado incidental. A pessoa vai fazer um exame de imagem por outro motivo e, de repente, tá lá ele. Pensa só num caso real para ilustrar isso. Um jogador de futebol que, durante aqueles exames de rotina do clube, descobriu um nódulo. Isso mostra como a descoberta pode ser totalmente inesperada e acontecer com qualquer um, até com um atleta de alta performance. Tá, mas do que são feitos esses nódulos, afinal? O interessante aqui é a proporção. Dá uma olhada. 80% são só cistos, bolinhas de líquido ou inflamações, asteroidites. Outros 15% são tumores benignos. E só uma fatiazinha, uns 5%, é que são de fato carcinomas. Fica bem claro por que aquele número de 95% faz todo sentido, né? Certo, o nódulo foi encontrado. Qual é o primeiríssimo passo do médico? Antes de qualquer exame mais complexo, rola uma avaliação de risco inicial. É como se fosse uma triagem, um checklist para entender se aquele nódulo específico precisa de uma atenção mais urgente. E aqui estão os fatores que acendem esse primeiro sinal de alerta. Por exemplo, ser do sexo masculino, ter menos de 20 ou mais de 70 anos, ter casos de câncer de tireoide na família, ou ter sintomas como rouquidão, dificuldade para engolir, um nódulo muito grande, endurecido ou uma história de radiação no pescoço também entram na conta. Se um ou mais desses fatores aparecem, a investigação tende a ser mais rápida. Com ou sem esses fatores de risco, a investigação para valer vai começar mesmo com 2 exames fundamentais. Eles trabalham juntos, sabe, para dar as primeiras respostas mais concretas. Então, o pulo do gato aqui é entender a diferença. O exame de sangue vai dizer como a tireoide está funcionando. A fábrica de hormônios está ok, produzindo muito ou pouco? Já o ultrassom é uma foto detalhada. Ele vai mostrar a aparência do nódulo, o tamanho, o formato, se ele é sólido, se tem líquido. Um olha a função, o outro olha a estrutura. Para ninguém se perder, esse aqui é o nosso mapa, a jornada completa. Começa com a suspeita, aí vem os exames que a gente acabou de falar, depois vem uma classificação de risco pelo ultrassom, que ajuda a decidir se precisa de biópsia ou não, e por fim, a interpretação do resultado dessa biópsia. Vamos passar por cada uma dessas paradas. Agora, vamos mergulhar no ultrassom. Para todo mundo falar a mesma língua, os radiologistas usam um sistema chamado TIRRDS. Pensa nele como se fosse uma pontuação, uma nota que avalia o nível de suspeita daquele nódulo. Esse tal de TI-RADS basicamente analisa um monte de características da imagem.
Se o nódulo é sólido ou tem líquido, se ele é mais escuro ou mais claro, se o formato dele é regular ou não, como são as bordas. Cada detalhe desses vai somando pontos, e o total resulta numa categoria de risco. E essa escala? Ela vai do 1, que é considerado benigno, super tranquilo, até o 5, que é altamente suspeito. As categorias que realmente importam para a próxima decisão são a 3, a 4 e a 5, que mostram o grau de suspeita que vai aumentando. Ok, então o laudo do ultrassom chegou e lá está um número, THADS 3, 4 ou 5. E agora, o que se faz com essa informação na prática? É essa nota que vai determinar, de um jeito bem objetivo, qual é o próximo passo. E esse próximo passo, para os nódulos mais suspeitos, é a famosa punção aspirativa por agulha fina, a PAF. O nome pode até assustar, mas é um procedimento bem simples guiado pelo ultrassom, onde se tira uma amostrinha de células do nódulo para analisar. É esse exame que vai dizer, preto no branco, qual é a daquelas células. E olha só que interessante. A decisão de fazer a biópsia não é no achismo, não. Ela segue critérios bem claros que misturam a nota do THADS com o tamanho do nódulo. Se a suspeita é leve, um THADS 3, a biópsia só é indicada se o nódulo for maiorzinho. Agora, se a suspeita é alta, um THADS 5, um nódulo bem pequeno de 1 centímetro já pode precisar de biópsia. É uma lógica de risco bem calculada. Certo, a amostra da punção foi analisada. O resultado não vem só como bom ou ruim. Ele chega classificado num outro sistema padrão, o sistema Bethesda. É tipo a língua universal que todo patologista e médico usa para falar de citologia de tireoide. O sistema Bethesda é como se fosse o capítulo final da investigação. Ele organiza os achados em 6 categorias. E cada uma delas não só diz o que foi visto nas células, mas também qual a porcentagem de risco daquilo ser maligno e, o mais importante, o que fazer a partir dali. Vamos focar nos resultados mais comuns. A categoria I quer dizer que a amostra não foi boa o suficiente, então tem que repetir. A II, essa é a que todo mundo torce para ver, benigno. O risco de ser algo ruim é mínimo e a conduta é só acompanhar. A IV já é uma zona mais cinzenta, sabe? Não dá para ter certeza só olhando as células, então a cirurgia pode ser uma opção para ter o diagnóstico final. E a VI é um diagnóstico claro de malignidade. O risco é altíssimo e o caminho é a cirurgia. E aqui tem uma informação prática que vale ouro, direto do protocolo do SUS. Se o resultado da biópsia for Bethesda 2, ou seja, benigno, o acompanhamento pode ser feito tranquilamente com o médico de família lá no posto de saúde. Agora, qualquer resultado suspeito ou maligno precisa sim ser encaminhado para um especialista, como um endocrinologista ou um cirurgião. Então, para fechar, vamos amarrar as ideias principais. Primeiro, respira fundo. A grande maioria dos nódulos é benigna. Segundo, a investigação não é um labirinto, é um caminho com passos bem definidos. Terceiro, o processo todo é sobre calcular risco, não sobre criar pânico. E por último, a dupla dinâmica. THADS olha a foto, o ultrassom, Bethesda interpreta a biópsia, as células. Entender todo esse fluxo muda completamente o jogo na hora de conversar com a equipe de saúde. Deixa de ser uma conversa baseada na ansiedade e passa a ser uma de colaboração. A informação empodera. Com base em tudo isso que a gente viu, qual pergunta importante pode ser feita na próxima consulta? Conhecer o caminho, sem dúvida, torna a jornada muito mais segura.